Olá, pessoal. Então, esse é o exercício 10, né? Esse é aquele tipo de exercício que é como se a gente estivesse resolvendo um problema bem complexo, tá? Muitas vezes a gente tem que pensar, reimaginar. E aqui, como eu tinha comentado com vocês, o importante é a imaginação. Então, a gente vê aqui que o som ele se propaga no ar e no ferro, né? Com velocidades diferentes. Uma pessoa próxima de um trilho de trem ouve dois sons de uma mesma pancada. Um proveniente do trilho e outro proveniente do ar separado por 0,18 segundos. Qual é o comprimento do trilho no trecho que separa a pessoa do lugar onde ocorreu a pancada? Bom, aqui o enunciado ele não é tão claro assim, então, por exemplo, ele poderia permitir que tá aqui o trilho, a pessoa dá a pancada aqui, o trilho continuaria, né? E a gente está aqui, está aqui, está aqui. Ele não dá uma boa definição onde a gente está, né? Mas se a gente está pensando em. Aqui é uma opção, né? Fazendo uma interpretação, qual seria a forma mais fácil de resolver esse problema aqui? Se eu estivesse aqui em cima. Por que isso, né? Porque daí eu poderia dizer que o som se propagou só pelo ar e chegou para aqui, e esse outro som que eu ouvi se propagou só pelo metal e chegou nesse ouvido aqui. Então, de todos os desenhos que eu poderia fazer, esse daqui é o mais simples, né? A partir desse enunciado. Apesar dele não deixar muito claro que situação seria, né? Mas, por exemplo, como ele não escreveu ali explicitamente que o som fez o caminho pelo metal e depois pelo ar, ou alguma coisa mais complexa assim, a princípio talvez essa seja a configuração, né? Que o exercício estava imaginando, porque às vezes tem isso também, né? Às vezes o exercício ele imagine que quando a gente lê ele, a gente vai ter uma imagem mental parecida com essa. Então a gente tem isso daqui. Então umas coisas que a gente sabe, né? A gente vai dividir aqui. Então ar e metal. Quando a gente tem um exercício que ele é muito complexo, as tentativas elas a primeira tipo de tentativa que a gente tem que fazer é como organizar a informação, né? Então, a gente tem essas informações aqui. A gente sabe que para calcular a velocidade média, a gente tem essa equação aqui. Eu estou usando o D, tá? Porque não vale a pena ficar usando ΔS aqui. Então, estou usando só D para a distância percorrida, né? Então, a gente sabe que a velocidade aqui no ar é 340 metros por segundo. A velocidade do metal é 3.400 metros por segundo. A distância a gente não sabe quanto que é, mas esse desenho aqui, ó, eles nos indica que é a mesma. Então vou chamar de x. Essa distância aqui também vai ser x. Eu não sei quanto que é, mas eu sei que é a mesma. E agora o tempo. O tempo no metal eu não sei quanto que é. Eu vou usar, para não usar nem x nem y, usar uma letra diferente. Eu vou usar B. O tempo que o som demora para chegar aqui pelo metal. E o enunciado ele me diz que demora 0,18 segundos a mais, né? Então aqui tem que ser B mais 0,18. Isso aqui é importante para vocês perceberem que exercícios, problemas que eles são complexos, a parte fundamental é conseguir organizar a informação, né? De uma forma que fique clara. Não é o sentido de descobrir incógnitas e separar essas incógnitas. Isso chama-se organizar a informação. Então, todo tipo de problema que se tem, normalmente uma das questões que precisa se organizar para começar a se entender esse problema
a organização das informações que a gente tem, quais informações a gente precisa adquirir para conseguir chegar numa solução desse problema. Então aqui, e aqui é uma tentativa, né? Uma tentativa de organização. Essa minha tentativa ela parece ser razoável, né? No caso aqui eu preciso encontrar qual que é esse valor x, né? Que é a distância entre a pancada e o ouvinte ali. Então vamos ver o que a gente consegue descobrir, né? Aqui a gente tem duas incógnitas e aqui também, né? Então vamos escrever essas equações aqui embaixo. Ops, vou colocar os números já. Então aqui, 340 igual a x sobre b mais 0,18. E esse daqui é 3.400 igual a x sobre b. Bom, agora uma questão importante, tá, de resolução de problemas. Eu só consigo resolver um problema assim, dessa complexidade aqui, se eu tenho um número de incógnitas pelo menos igual ao número de equações que eu tenho. No caso aqui eu tenho duas incógnitas, que é o x e o b, e eu tenho duas equações, então de alguma forma eu consigo resolver, né? E como que eu posso resolver aqui? Eu posso escolher uma dessas incógnitas e deixar ela isolado no lado do sinal de igual. E aí eu escolho qualquer uma delas, né? E eu posso escolher a mais para ser mais simples, né? Então, para mim, olhando aqui, o x parece ser a mais simples de eu deixar ela isolada, né? Aqui no lado direito do sinal de igual. Então, eu tenho, vou fazer desse lado aqui primeiro. Então, o b que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar 3.400 vezes b igual a x. E aqui eu vou passar tudo isso que está entre parênteses aqui, multiplicando. Então vai ficar 340 vezes b mais 0,18 igual a x. Ok, consegui fazer isso daqui. Agora uma coisa interessante da igualdade, né? Que esses dois termos aqui, tanto esse como esse, são iguais a x. Então posso dizer que eles são iguais entre eles, né? Então como é que eu escrevo? 340 vezes b mais 0,18 igual 3.400 vezes b. Agora eu tenho uma incógnita só e eu consigo achar qual que é o valor dela, tá? Só isolando os valores aqui. Então vamos fazer aqui, né? 340, eu multiplico pelo b e multiplico pelo 0,18. Então vezes b mais, vamos pegar a calculadora aqui, 340 vezes 0,18. 61,2 igual a 3.400 vezes b. Preciso deixar os valores que tem a incógnita multiplicando do mesmo lado do sinal de igual. Para mim é mais fácil passar esse valor aqui para esse lado. Ele vai passar com um sinal negativo. Vou fazer aqui do lado. 61,2 igual 3.400 vezes b
menos 340 vezes b. Agora aqui um pouco de matemática que a gente viu no ensino fundamental, né? Agora 61,2 igual. O b ele está multiplicando os dois termos aqui. Significa que eu posso colocar ele em evidência. Então esse termo fica vezes b. Consigo fazer essa conta aqui. Deixa eu ver mais para o lado. 61,2 igual 3.400 menos 340. 3.060 vezes b. Agora eu consigo isolar o b direto aqui, né? Esse termo está multiplicando. Ele passa para o outro lado do sinal de igual, dividindo. Então fica 61,2 divididos por 3.060. Então 61,2 divididos por 3.060, que é igual a B. É o resultado de B final. 0,02 segundos. Ok, né? Esse daqui é o valor de B. Então a gente volta lá nas informações. Descobrimos quanto que vale B aqui. Vou apagar, né? Substituir o valor de B. 0,02. Quer dizer que esse tempo aqui é 0,2, né? Segundo, somando aqui. 0,2. Lembrando, né? Era B mais 0,18. 0,02 mais 0,18. Soma esses dois aqui, segundos, né? E aí, para achar o valor de x, eu consigo usar essa equação aqui de novo, com qualquer uma dessas, com essas duas formas aqui, né? Que o x é o mesmo. Então, vou usar ali a velocidade do som, que parece ser mais fácil de calcular, né? Mas no final das contas é a mesma coisa. Aqui, v x sobre t, 0,2. Agora eu consigo aqui x igual vezes 0,2. E o x ali no caso vai dar 340 vezes 0,2, 68 metros. Então, no final das contas, esse daqui é o valor de x, né? O valor do comprimento do vergalhão aqui. A princípio, dois números significativos, né? Que é a nossa menor medida. Então, a princípio, a gente não precisa fazer nenhuma alteração aqui na resposta, tá? E esse é o tipo de exercício que ele é mais complexo, e alguns outros que tem um texto muito grande, que eu vou mostrar no próximo vídeo, ele também pede esse tipo de construção. É construir uma forma de organizar as informações primeiro, para a gente saber o que a gente tem, uma forma de entender essas informações, né, organizá-las, para daí sim
e tentar encontrar alguma resposta, tá? De algumas coisas são métodos mesmo que vocês vão aprendendo, por exemplo. Depois disso daqui, de chegar aqui, né, que você tem as duas equações, chegar a esse método aqui é uma questão mais de experiência com matemático, assim. Né? Vocês vão desenvolvendo ao longo do tempo, né? Essa parte da resolução do enunciado, tá? Mas essa organização da informação, essa estruturação do enunciado, ela faz parte de um trabalho mais fundamental, tá? Então, até a próxima, pessoal.